Depois de 9 anos do último livro, finalmente a gente tem uma 8ª história de Harry Potter. Essa 8ª história de Harry Potter ficou chamada de Harry Potter and the Cursed Child, e em português ficou traduzida realmente para Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Então não teve essa tradução BR que a gente faz aqui muito louca, ficou a tradução certinha, bonitinha. E antes de falar o que eu achei dessa 8ª história e os motivos para vocês lerem ou não lerem ela, primeiro, tu pode me perguntar, Lucas, que história é essa de 8ª história de Harry Potter? E é exatamente isso, é uma 8ª história de Harry Potter, e não o 8º livro oficial de Harry Potter. Eu vou explicar. Lá em 2007, a J.K. Rowling terminou o último livro de Harry Potter, que é Harry Potter e as Relíquias da Morte, e ela nunca falou que estava pilhado, tinha pretensão em escrever um outro Harry Potter. Até que esses dois caras, o John Tiffany e o Jack Thorne, eles falaram pra J.K. Rowling, tipo, olha só, escrevi uma coisinha aqui, lê aqui. E era uma história que os dois escreveram, baseada na história original de Harry Potter que a J.K. Rowling escreveu. Daí ela leu e falou, gostei disso aqui. Os caras falaram, gostei muito que tu gostou disso aqui, vamos trabalhar nisso. E o que aconteceu foi exatamente isso. Ela leu o texto que o John e o Jack escreveram, e ela achou que a forma melhor de contar essa 8ª história seria no teatro. Então os três sentaram e ficaram reescrevendo esse roteiro, e a J.K. Rowling ficou acrescentando algumas coisas, mudando outras, escrevendo mais, ou tirando, cortando, e até que eles chegaram a uma versão final de um roteiro para uma peça de teatro que ia contar a continuação do último livro de Harry Potter. E esse é o roteiro da peça. Eu não vou falar spoilers do enredo da peça de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, mas se tu não tem a mínima ideia de Harry Potter, se tu nunca leu Harry Potter, ou se tu nunca viu os filmes, vai ter spoiler. Eu preciso que tu saiba o final do último livro de Harry Potter, pelo menos. E se tu continuar a ver esse vídeo agora, quer dizer que tu sabe ou que tu não liga pra spoiler. E bom, o último livro de Harry Potter termina lá 19 anos depois daquela época que a gente está acostumado a ver o Harry, o Rony e a Hermione quando jovens estudando em Hogwarts. E tá o Harry, a Gina e os seus filhos, o Rony, a Hermione e os seus filhos, e o Draco Malfoy com o seu filho na plataforma 9 3/4, largando as crianças lá pro mundo bruxo, pegando o Expresso de Hogwarts. É assim que acabou Relíquias da Morte, e é esse o ponto de partida de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Eu falei que eu não vou dar spoiler, eu realmente não vou dar spoiler, então eu vou ler pra vocês a sinopse da peça. Sempre foi difícil ser Harry Potter, e não é muito fácil agora, já que ele é um funcionário cheio de trabalho no Ministério da Magia, um marido e pai de 3 crianças da idade escolar. Enquanto Harry luta com um passado que se recusa a ficar onde pertence, seu filho mais novo, Alvo Severo, precisa lidar com o peso de um legado de família que ele nunca quis. Enquanto passado e presente começam uma sinistra fusão, pai e filho aprendem uma verdade desconfortável, pois a escuridão vem de lugares inesperados. Com essa sinopse a gente pode perceber que Harry Potter, a Criança Amaldiçoada, vai tratar bastante do peso que Harry tem em ser o Harry Potter, porque ele teve que tomar decisões bem profundas, enquanto ele era Harry Potter, que certas pessoas, muitas pessoas viram com olhos contrários, diria assim. Não acharam muito legal as coisas que ele fez. Ele lida com o peso dessas decisões até hoje. Quer dizer, até os dias de hoje desse livro aqui. E o filho dele, o Alvo Severo, lida com o peso de ser filho de Harry Potter e ter toda a cobrança de ser o filho do garoto que sobreviveu. E é uma coisa que incomoda bastante ele. Então vai lidar bastante com esses conflitos de personagens. O que vale ressaltar também é que o filho do Draco Malfoy tá em Hogwarts junto com o Harry. A Rosa, que é a filha do Rony com a Hermione, também tá em Hogwarts nessa época. E os três também se relacionam, e nós temos a figura do Rony, do Harry e da Hermione agora nesses 3 personagens, que é a Rosa, o Alvo Severo e o Scorpio, que é o filho do Draco Malfoy. Falando um pouco o que eu achei desse livro aqui, da 8ª história de Harry Potter, eu achei muito legal, sério, eu gostei muito, muito mesmo de verdade. E não é o meu lado fã falando, mas eu achei muito legal. E é uma narrativa bastante diferente do que a gente está acostumado a ler Harry Potter já. Porque ele não é um livro, um romance assim de Harry Potter escrito pela J.K. Rowling. Ele é uma peça de teatro escrita pela J.K. Rowling com outros 2 caras. Isso é muito importante de ser ressaltado. E ao longo do livro a gente tem aqui os atos e as partes separadas. A gente tem também no começo assim das sessões as cenas, o número da cena
e também onde ela é passada, uma breve descrição das ações que acontecem e tem muito diálogo, muito diálogo, porque é um roteiro de uma peça de teatro. Isso faz com que a leitura seja bastante rápida e bastante dinâmica, o que eu achei muito legal. A J.K. Rowling manteve os personagens na sua integridade. O Rony continua aquele cara engraçado, o Harry continua aquele cara meio íntegro e sensível demais, e é muito legal ver as impressões desse trio que a gente está acostumado, mais do Draco Malfoy, nos seus filhos. A leitura é muito boa, os conflitos dos personagens são muito bons, o conflito dos filhos deles com eles também, e tem toda uma reviravolta muito louca depois no final que eu não vou falar. Mas tem muitas referências também com Pedra Filosofal, tem referências com Prisioneiro de Azkaban, tem referências com Cálice de Fogo, tem referências a personagens antigos que a gente está acostumado, tem novos personagens também. Eu sempre tive essa curiosidade de saber o que rola depois dos 19 anos depois do epílogo de Relíquias da Morte, e tá finalmente aqui nesse livro. Ele não é uma fanfic, ele é a continuação de Harry Potter oficial que a J.K. Rowling oficializou e é cânone. Cânone significa que quando o autor da série, o autor de alguma coisa, ele oficializa e realmente isso aconteceu. Então, por mais que não seja um livro da J.K. Rowling, essa aqui é a continuação de Harry Potter. Como esse livro aqui é 90% de falas e diálogos, eu senti um pouco de falta de entender o que os personagens estão pensando. Mas isso é porque a gente está acostumado a um certo tipo de leitura que a J.K. Rowling já vinha trabalhando isso com a gente. Porque a gente lê as falas dos personagens, a gente interage com eles, a gente ri com eles, a gente se sensibiliza com eles, mas a gente não sabe exatamente o que eles estão pensando, o que eles vão fazer, o que está acontecendo nesse universo aqui. A gente tem algumas informações de como o personagem deve agir, para o ator ficar se guiando um pouco mais, mas não tem exatamente o que cada personagem sente, o que tá rolando ali. Eu senti um pouco de falta disso, mas em nenhum momento foi prejudicial para a história. Tem conflitos que eu achei que surgiram meio do nada e que não foram muito bem resolvidos, por que umas pessoas foram parar naquele lugar, por que aconteceu de tal forma, e eu senti falta, eu fiquei imaginando, enquanto eu li essas falas, em como seria ver isso ao vivo, sabe? E grande parte da magia que vai faltar pra ti enquanto lê esse livro aqui, embora a magia seja realmente espetacular, vai faltar porque a gente não tá lá vendo aquela peça, porque precisa dos efeitos, precisa das luzes. Mas fora isso, tá muito foda, sério mesmo. É uma coisa bem de fanservice mesmo, que os fãs vão adorar ler e vão se descobrir, porque tem informações muito além do que a gente já estava acostumado. Tem informações sobre o que acontece depois com o Harry, o que acontece com a Hermione, o que acontece com os filhos deles em Hogwarts, o que acontece no mundo bruxo como um todo. É muito bom mesmo. As cenas são muito bem amarradas e, embora aqui seja um pouco rápido de ler, porque são só as falas, a gente não tá lá no teatro, porque cada ator tem seu ritmo, né, de falar e tal. Eu fico imaginando realmente um teatro, assim, como se fosse até um pouco de seriado, porque tu termina um capítulo e tu não consegue não ler o próximo imediatamente, porque, além de ser uma leitura muito boa, as falas são muito acessíveis e cada personagem tem bem o seu estilo, assim. Eu não posso dar spoiler, meu Deus, isso é muito difícil. Essa edição aqui que eu tenho é a edição britânica, ela é um pouco diferente da edição americana. A edição americana ela tem aqui diferente, ela tem um alto relevo, e quando a gente abre essa edição, ela tem todo um negócio aqui em dourado, bem bonitão. Aqui do lado tem Harry Potter and the Cursed Child. A gente abre aqui e tem essas coisas lindas, maravilhosas, olha só. E o livro é dividido em parte 1 e parte 2, daí tem o ato 1 e o ato 2 da parte 1 e o ato 3 e 4 da parte 2. O livro, essa minha edição aqui, ela tem 330 páginas. Eu comprei aqui no Brasil, em Porto Alegre, num shopping, e a edição, infelizmente, só tem em inglês até o dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, mas dia 31 de outubro vai ser lançada no Brasil a edição em português de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, e todo mundo vai poder ler e não parar de ler e reler muitas vezes esse livro aqui, muito bom. E eu realmente recomendo que os fãs comprem e leiam, porque é muito legal e vale muito a pena, e é uma leitura bastante rápida, bastante dinâmica. Eu só não gostei um pouco disso aí, de ser uma peça de teatro, porque eu queria muito um livro escrito pela J.K. Rowling. Espero que vocês tenham gostado um pouco dessa review, desabafo, depoimento de fã de Harry Potter. Eu espero que eu tenha te aguçado um pouco a curiosidade para ler Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Escreve nos comentários se faltou alguma informação que tu queira, compartilha com teus amigos que estão ansiosos por Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. E enquanto não chega Animais Fantásticos Onde Habitam, lá em novembro, a gente fica aqui lendo e relendo Harry Potter e a Criança Amaldiçoada
esperando pelo Newt Scamander e seus Animais Fantásticos. É isso, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado, J.K. Rowling, por criar essa coisa maravilhosa na minha vida. Isso aí, então, muito obrigado por assistir o vídeo e mal feito feito, Nox!